Primeira coisa de tudo, a lubrificação começa através de um desejo, né? Se a gente tem um ciclo da resposta sexual. Falo muito isso no meu canal. Então a gente começa com um desejo espontâneo, que é aquele desejo, que vontade de transar. Depois um desejo responsivo. Olhei, senti alguma coisa, olhei, ouvi, senti, tá? Aumenta o desejo. Aí a gente começa a excitação. Esse processo aí que a vagina começa a largar e que a gente começa a ter lubrificação. Uma das coisas muito que acontece, eu não tenho desejo espontâneo, eu não tenho desejo responsivo, eu não tenho excitação. E aí eu vou cumprir tabela para fazer sexo. E aí não tenho lubrificação. Esse é o carro-chefe ali. Depois, eu não tenho músculos do assoalho pélvico. Por quê? Uma das lubrificações que a gente tem é o transudato. O que é isso? A parede da vagina tá aqui no nosso corpo, cheio de veinhas. As veinhas vão liberar, as veinhas cheias de sangue, por quê? Porque eu tô excitada. As veinhas cheias de sangue vão jogar água lá para dentro da vagina. Se eu não tenho veinha, se eu não tenho musculatura boa, eu não tenho bastante veinha, eu não tenho bastante sangue, eu tenho pouca água dentro do canal vaginal. Hormônio, que todo mundo põe a culpa no hormônio. Tem uma live aqui, gente, vai lá ver, a culpa é dos hormônios, alguma coisa assim. Tem uma live minha no Instagram e também no YouTube, que eu expliquei isso de cabo a rabo para vocês. Hormônio, gente, hormônio é super importante, não tô tirando o negócio do hormônio. Você tem mais dúvida, vai lá assistir a live inteira. Tô falando disso só 40 minutos. Mas todo mundo põe a culpa no coitadinho do hormônio, na coitadinha da pílula anticoncepcional. Coitadinha não, ela é péssima, mas tudo bem. Põe a culpa no hormônio, no remédio de depressão, põe a culpa em tudo, tá? A gente põe a culpa em tudo isso. E, na verdade, o que está faltando mesmo? Está faltando vir daqui, né? Não que o hormônio não funcione, que não... Não, tem gente que vai ser hormônio sim, entendeu? Agora, a questão toda é que às vezes você vai lá, tira o hormônio, faz, né? Vai ficar com lubrificação, fica 2 meses, depois passa. Por quê? Porque a gente não tirou o maior problema, porque é dentro da nossa cabeça. O nosso maior órgão sexual aqui em questão é o cérebro. Se o nosso cérebro não está trabalhado, se a gente tem um monte de crença sobre sexo, se a gente tem um monte de problema da vida, do dia a dia, se a gente tem problema com o marido, se a gente tem afazeres da casa, enfim, um monte de coisa acontecendo no cérebro, não vai causar toda aquela resposta. A gente precisa daquela resposta para ter o orgasmo. A gente não consegue pular etapa, a gente não consegue vir de um direto para outro. Mesmo que essas duas etapas, que aí eu até falo também, estejam rápidas e juntas. O que é isso? Realmente eu não tô com vontade, mas aí eu começo a ser estimulada, então eu começo pelo desejo responsivo, né? Então eu começo a ser estimulada, começo a ser beijada, aí vem e me dá um desejo espontâneo. E aí eu continuo com o desejo responsivo. Então isso vai demorar um pouco mais de tempo. E aí eu tenho excitação, orgasmo e resolução. Tá? Então a resposta sexual é assim que funciona. Não tem jeito de você pular desse para o orgasmo, que é o que todo mundo quer, né? Então a cabeça, nossa, manda demais. Eu dei uma olhada em algumas pesquisas, e aí, assim, eu acho que vai de contra com o que você está explicando aí. É uma pesquisa super recente, que eu estava escutando hoje um podcast, e aí elas comentaram lá que foi pesquisado pela USP 3 mil mulheres, que 50% dessas 3 mil, ou seja, 1.500 mulheres, têm dificuldade de chegar ao orgasmo. E dessas mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo, 67% relataram que a dificuldade maior é a questão da excitação, que eu acho que está ali nessas duas primeiras etapas que você colocou. Sim, exatamente. Na verdade, esse cálculo aí dessa pesquisa, né, é nessa pesquisa que aconteceu agora.
Mas as mulheres, num geral, realmente, a vida inteira tem dificuldade de chegar ao orgasmo, mas porque a gente tem aquela coisa que a gente acha que é miojo, né? Pode falar miojo, será? Porque Pode. é macarrão instantâneo. Então, Uhum. assim, que é aquele negócio seguinte, não, então eu quero ficar excitada em 3 segundos. Vai ter épocas da vida que você vai ser assim, mas vai ter épocas que não. E principalmente quando a gente está num relacionamento longo, quando a gente está mais velha, quando a gente está em preocupação. Então, a parte aí da excitação, que é para chegar ao orgasmo, acaba sendo muito cortada, né? Porque o que a gente faz? A gente acha que 2 beijinhos, não só a gente, né? Os homens também, acham que 2 beijinhos, 2 abracinhos, 2 lambidinhas lá embaixo, já tá pronto para penetrar. Não, não tá pronto para penetrar. E aí, mexe lá, mexe lá, mexe lá, não chega o orgasmo e acaba a história. Só que não é assim, a gente às vezes precisa de um tempo muito maior para se excitar, para o canal vaginal ficar daquele jeito que eu falei para você, que ele abaula, o útero sobe, a musculatura contrai, tá cheio de sangue, tá muito sensível, e aí beleza, aí durante a penetração, se tiver, que não é necessário ter a penetração, durante o sexo oral, durante a masturbação, vai estimular ali bem e vai chegar ao orgasmo. Mas antes de tudo isso, Márcia, antes de todo esse processo, se a cabeça não deixar, não acontece, né? Então eu tô Viu? ali, Mas vale para menopausa também ou não? Entrando dentro dessa questão do orgasmo e da lubrificação. Mulheres que são um pouco mais maduras, você acha que isso é fisiológico ou também está aqui na a cabeça? falta de orgasmo de mulheres Tanto maduras, na questão do orgasmo quanto a questão da lubrificação. tá. A lubrificação, quem tá em menopausa, a lubrificação diminui no dia a dia, diminui na vida. Por quê? Porque a gente tem um pouco de lubrificação que depende do estrogênio, que a mulher na menopausa não tem. Mas aí, Uhum. 99% dos médicos acabam dando aquele creminho de estrogênio para passar ali na vagina. E só que a gente tem a lubrificação que vem das glândulas e que vem da parede, que não tem a ver com hormônio, entendeu? Então, uma Entendi. mulher na menopausa pode ter lubrificação, sim, desde que ela esteja muito bem estimulada. Mesmo que ela não tenha, se ela está muito excitada e tudo mais, não tem problema, deve, mesmo eu que não estou na menopausa, mesmo você que não está, usar o lubrificante, né? Ótimo, excelente, porque às vezes a gente produz um pouco menos de lubrificação naquele momento e tá tudo certo. A lubrificação é um sinal sim de que a gente está preparada para ter penetração, é um sinal sim de que a gente está que a gente está excitada. Mas muitas das vezes, em alguns momentos, ela vai acontecer em menor quantidade e tudo bem a gente fazer o uso de um lubrificante. Agora, em relação ao orgasmo, não. A gente tem capacidade orgástica. Do dia que a gente nasceu, a gente morre. Então, uma mulher que tem orgasmo com 10 anos pode ter orgasmo com 20 e pode ter orgasmo com 100. O nosso clítoris nunca envelhece. Então, a menopausa não é desculpa para não ter orgasmo. A menopausa pode ser uma desculpa para se afastar de sexo, porque aí a gente tem outros problemas emocionais, mentais, hormonais, que acaba fazendo a gente se afastar do sexo, afastar do pensamento em relação sexual, que aí, se eu paro de pensar em sexo, eu paro de ter o primeiro ali, desejo espontâneo. E aí todo o resto também cai por água abaixo.